Muito bem, amigos, falamos sobre a lição número 5. O estudo dessa semana vai falar sobre a Torre de Babel. Interessante como Deus sempre dá, assim, oportunidade ao ser humano para que ele possa, então, se arrepender dos seus pecados. Deu oportunidade a Adão, deu oportunidade a Caim, deu oportunidade ao povo antediluviano, porque Noé pregou um tempo considerável para que eles pudessem, assim, aprender a assim, aproveitar a oportunidade de salvação que Deus estava fornecendo através da pregação de Noé, tanto de forma verbal como de forma assim artesanal ao fazer a arca. Por isso que a expressão, se você quiser fugir de Deus, o diabo dá o cavalo e a espora, é uma expressão verdadeira. O verso da semana está em Gênesis 11, verso 9, que diz o seguinte: por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Uma visão distorcida da vontade divina foi o que as pessoas, os descendentes de Noé tiveram. Coisa interessante. Depois que saiu da arca, Noé se embebedou, Noé se embriagou, dali então teve uma maldição sobre o filho dele, o Cão, ou Cã, pai dos cananitas depois, porque ele viu o pai nu, zombou do pai, e houve então até uma maldição sobre ele, tá? Essa maldição criou uma situação assim de aversão a Deus. O povo descendente de Cã ou de Cão se tornaram rebeldes e logo a terra estava povoada, cheia, e as pessoas começaram de novo a praticar as maldades. Os animais limpos que Deus permitiu para o consumo, logo os animais imundos foram também experimentados e as pessoas começaram a transgredir e a criar ídolos para si. Então, quando o povo começou a se multiplicar, Deus disse assim: vocês vão assim espalhar-se sobre a terra. Eles fizeram algo diferente. Eles se uniram e resolveram então assim produzir cidades, levantar cidades, ficar num lugar só, fazer uma comunidade, de maneira que afrontaram a ordem divina. Tanto que um dos mais famosos assim ancestrais ou descendente de Noé foi um tal de Nimrod. Nimrod, ele se levantou e edificou muitas cidades, inclusive Babilônia foi depois concebida com a ideia de Nimrod. Nimrod assim levantou cidades, principalmente a cidade de Nínive. Depois ele levantou na planície de Sinar, que hoje é a Suméria, ele levantou uma cidade a quem deu o nome de Babel, que logicamente a ramificação do nome Babel é um sufixo daquilo que depois se chamou Babilônia, tá? Este homem foi assim um homem, um empreendedor, um construtor, uma pessoa de um grande QI assim mental, porque olha, ele tinha ideias maravilhosas, chegou a construir em torno de 8 a 10 cidades. Então era um camarada líder, sabia realmente o que estava fazendo. E ele então que deu a ideia de fazer a Torre de Babel, porque ao construir a cidade de Babel, tiveram a ideia de construir uma torre. Disseram: façamos uma torre para que nosso nome chegue ao céu e nós então sejamos assim agraciados pelos homens. Era a ideia deles dominar as outras pessoas a partir de Babel e da Torre de Babel. Um monumento que eles diziam para que o cume, a ponta dela chegue ao céu. É uma ideia que remete à ideia de Lúcifer: serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima das mais altas nuvens. Novamente, o diabo então colocando o povo contra as ordens divinas, tá? Por isso que a insistência do povo em se manter assim juntos, reunidos, contrariava a ordem divina, que era espalhar-se sobre a terra para que pudesse povoar então a terra. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, e depois isso foi reescrito ou repetido em Meditações Matinais de 2002, na página 52, ela escreveu o seguinte: alguns dos descendentes de Noé começaram logo a apostatar, viajaram para longe e escolheram uma vasta planície onde eles pudessem habitar. Construíram ali uma cidade e então concederam a cada um deles a ideia de erigir sua própria morada. Até que eles, reunidos, conceberam a ideia de erigir uma grande torre que atingisse as nuvens. Arrazoavam entre si que com essa torre garantiriam para si a segurança no caso de outro dilúvio,
Por isso construíram a sua torre com uma altura muito superior à altura das águas que subiram no dilúvio. Eles calcularam, viram lugares onde assim havia atingido as águas e resolveram fazer uma torre acima deste limite que as águas chegaram, tá? E o mundo, então, dessa forma, os honraria pela grande obra que eles iriam fazer. Antes de completar-se a obra da construção, o povo já habitava na torre, através de compartimentos esplendidamente aparelhados e ornamentados, onde eles edificaram aos seus deuses altares para adorar os seus deuses dentro da Torre de Babel. Então foi uma construção fantástica, com compartimento, com sala. Muitos já ocuparam essa sala, faziam ali uma espécie de cultos a algumas divindades. Eles aprenderam muita coisa. Infelizmente, a maldade humana não para. Deus sempre deu chance, Deus deixou o livre-arbítrio. Lúcifer foi o primeiro no céu, depois trouxe para Adão e Eva, depois para Caim, de Caim, então, a descendência dele. Nós vemos lá Lameque, um camarada que tinha ideias assim de assassinato, de um homem violento. Depois de Lameque passou isso para a sua geração. Na geração de Noé, era todo mundo corrupto, somente Noé era uma pessoa assim temente a Deus. Por isso Noé não teve sucesso como pregador. E agora, depois do dilúvio, o povo começou a aumentar, até que eles se reuniram e tentaram fazer então uma torre que desafiasse Deus num possível dilúvio. Deus já havia dito para Noé: colocarei o arco da aliança no céu. É um arco, é a minha palavra, é uma aliança. Eu estou dizendo que eu nunca mais vou destruir a terra com água. No entanto, o povo desobedecendo, afrontando essa ordem, eles resolveram fazer a Torre de Babel. Tá? Muito importante que nós sigamos a ordem divina. Existe até uma história de um ministro de evangelho que, depois de uma vida longa de trabalho para Deus, ele estava para morrer, fez seu testamento e deixou aos filhos, então, algo especial. Ele escreveu o seguinte: eu deixo para os meus filhos e a minha família meu testemunho de verdade e preciosidade do Evangelho de Jesus. A herança que eu deixo para os meus filhos é a herança da fé cristã, uma herança recebida pelo exílio dos huguenotes, que foram tão fiéis a Deus. É essa fé que eu estou deixando para eles. Isto tem um valor infinitamente maior do que casas, do que celeiros e do que dinheiro que eu posso deixar. Eu levo isso aos meus filhos para que eles possam, então, honrar a Deus. Esse ministro deixou um testamento com esses dizeres, deixando para os filhos uma fé inabalável. Infelizmente, muitos das famílias seguiram esse conselho do pai, mas muitos saíram fora e desonraram até a Deus, desonraram a sociedade, desonraram a memória do pai, porque a maldade do ser humano não para de forma alguma. O povo descendente de Noé tinha tudo para ser temente a Deus. No entanto, perderam o foco, perderam assim a noção de bondade, e a maldade voltou então a reinar naqueles corações que se afastaram de Deus através de atos pecaminosos. Que pena. O povo antes do dilúvio foi destruído por causa da maldade. Agora, o povo depois do dilúvio também tinha maldade e pecaminosidade nos atos e nos pensamentos e no coração. Deus quer nos dar uma lição tremenda esta semana, porque Jesus está para voltar. Ele deseja que nós olhemos para os eventos que estão acontecendo nesse mundo e preparemos o nosso coração, tanto para anunciar a palavra, como para estar nos preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que haja uma bênção na compreensão dessa palavra dessa semana. Vamos mergulhar no assunto da Torre de Babel e naquilo que sucedeu a eles por desafiarem a Deus. Deus abençoe você. Tenha um sábado feliz na presença do Senhor. Obrigado por sua atenção. Fica com Deus.